O barulho da bandeja de aço inoxidável batendo contra o balcão quase abafou a voz impaciente do cliente. Senhorita, estou esperando há 20 minutos. Você está me ouvindo? Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de onde você é e de qual cidade está assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueça de nos dizer o que você faria nessa situação. Seja honesto. Diga-me nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários. Vamos começar. Engoli em seco, forcei um sorriso cansado e deslizei o prato. Meus braços doíam de carregar pilhas de louça o dia todo. Minhas costas pareciam estar em chamas, e o suor grudado no meu uniforme colava como cola. Turnos duplos na lanchonete não eram glamourosos, mas pagavam as contas. Pelo menos era para pagar. Quando finalmente bati o ponto, o céu já estava escuro. Meus sapatos faziam barulho com o suor enquanto eu me arrastava pela rua, sonhando apenas em destrancar a porta da minha casinha, tirar o cheiro de gordura e desabar na cama. Mas quando cheguei à esquina, congelei. A luz da varanda estava apagada, as cortinas haviam sumido e um caminhão de mudanças estava na entrada, com a porta traseira aberta, homens jogando móveis lá dentro como se fossem sucata. Que diabos! Minha voz falhou quando larguei minha bolsa e corri. Um dos carregadores mal me olhou. Você é a inquilina? Ordens dos proprietários. A casa foi vendida esta manhã. Tudo está sendo desocupado. Meu coração disparou tão forte que não consegui respirar. Impossível! Esta é a minha casa, meu nome está na. Antes que eu pudesse terminar, ouvi uma risada, leve, aguda, cortando essa noite. Virei-me e lá estava ela, minha irmã Amanda parada na calçada com os braços cruzados. Um sorriso irônico estampado em seu rosto perfeito. Bem, ela arrastou as palavras, inclinando a cabeça como se estivesse desfrutando de uma piada particular. Acho que finalmente te contaram. Cambaleei em direção a ela, cada músculo do meu corpo tremendo. O que você fez? Por que minha casa está sendo esvaziada? Amanda nem piscou. Ela se inclinou, seu perfume me atingindo como veneno. Mamãe e papai venderam, assinaram tudo para financiar a viagem de Caio para a Europa. Sabe, algo que vale a pena. Ele merecia mais do que você. Suas palavras queimavam como ácido. Meu irmão, o garoto de ouro, aquele que nunca trabalhou um dia na vida, que foi reprovado na faculdade 2 vezes e ainda assim recebia elogios por se encontrar. E eu estava me matando com turnos duplos, mantendo tudo em ordem. Senti meus lábios se curvarem em um sorriso lento e afiado que não combinava com o caos em meu peito. As sobrancelhas de Amanda se ergueram, confusas. Ela achou que tinha me esmagado. Ela pensou que eu imploraria, choraria, talvez faria um escândalo. Em vez disso, apenas sussurrei. Espere até ouvir quem realmente era o dono daquela terra. A cor sumiu do rosto dela porque ela não sabia. Nenhum deles sabia. E esse foi o começo do fim deles. O sorriso irônico de Amanda se aprofundou quando ela viu o choque em meu rosto. Ela cruzou os braços como se tivesse ganhado um prêmio. Não fique tão surpresa, Riley, disse ela. O futuro de Kyle é mais importante que sua casinha. Ele merecia mais do que você. Suas palavras me apunhalaram, mas em vez de desmoronar, forcei-me a manter a calma. Minha voz saiu firme, mais afiada do que eu esperava. Merecia? Ele nunca trabalhou um dia na vida. Eu tenho feito turnos duplos só para manter este lugar funcionando. E você acha que vendê-lo pelas minhas costas é justo? Amanda riu. Justo? A vida não é justa. Mamãe e papai finalmente fizeram algo certo pela primeira vez. Os carregadores continuavam movendo caixas, evitando contato visual como se não quisessem ser arrastados para o drama familiar. Aproximei-me, baixando a voz, mas garantindo que ela ouvisse cada sílaba. Você acha que esta casa pertencia a mamãe e papai para vender? Perguntei. Amanda inclinou a cabeça, o sorriso irônico ainda no rosto. Obviamente.
A quem mais pertenceria? Foi então que deixei um pequeno sorriso surgir em meus lábios. Inclinei-me perto o suficiente para que ela sentisse a picada das minhas palavras. Espere até ouvir quem realmente era o dono daquela terra. Seu sorriso vacilou pela primeira vez. Do que você está falando? Tirei meu celular, deslizando rapidamente para os documentos escaneados que a vovó me dera meses antes. O selo oficial brilhava na tela. Você deveria ter prestado atenção antes de abrir a boca, Amanda. A vovó não deixou esta terra para mamãe, papai ou Kyle. Ela deixou para mim, legalmente registrado, testemunhado e selado. Os olhos de Amanda foram para os carregadores, depois de volta para mim. Sua confiança rachou o suficiente para eu ver o medo que ela tentava esconder. Você está blefando. Estou, disse suavemente. Amanhã você verá a prova, e quando vir, esse seu sorriso não vai te salvar. Pela primeira vez naquela noite, Amanda ficou sem palavras. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer insulto que ela tivesse lançado antes. E ali parada, cansada, com raiva e ainda com meu uniforme manchado de gordura, percebi algo. Eu finalmente tinha a vantagem. Na manhã seguinte, mal dormi. Meu uniforme da lanchonete ainda pendia nas costas da cadeira, carregando aquele leve cheiro de gordura e café queimado que eu não conseguia tirar da pele. Mas eu não me importava. Minha mente não estava mais nos turnos duplos ou nos pés doloridos. Estava no envelope à prova de fogo em cima da cômoda. Aquele que a vovó insistiu que eu guardasse em segurança. Às 9h30, eu já estava no centro da cidade. O fórum pairava sobre a cidade como uma fortaleza de concreto. Pessoas entravam e saíam, advogados de ternos impecáveis, funcionários equilibrando arquivos, alguns casais nervosos segurando papéis. Fiquei ali, apertando a alça da minha bolsa gasta, meu pulso martelando. Às 9h59, eles chegaram. Amanda primeiro, descendo a calçada de salto alto, ainda fingindo que aquilo era uma performance. Atrás dela vieram mamãe e papai, ambos vestidos como se tivessem acabado de sair de um brunch de clube de campo. E claro, Kyle veio por último, com os olhos sonolentos, bocejando, os óculos escuros empurrados para cima como se a luz do sol o estivesse atacando pessoalmente. No momento em que me viu, Kyle bufou. Sério, Riley? Você nos arrastou até aqui porque está com ciúmes das férias? Cerrei a mandíbula. Não, eu os arrastei aqui porque vocês venderam algo que não possuíam. Os lábios do meu pai se apertaram em uma linha fina. Pare com essa bobagem, nós cuidamos disso, Riley. A casa era nossa para vender. Fim da história. Não exatamente, eu disse, tirando-lhe o envelope da minha bolsa. Minhas mãos nem tremeram desta vez. Eu estava esperando por isso. Vocês venderam a estrutura? Claro, mas a terra, a escritura do solo em si pertence a mim. A vovó garantiu isso. Coloquei os documentos sobre a mesa dentro do cartório. A funcionária olhou para o selo em relevo, depois para meus pais. Isso foi registrado em dezembro passado, disse ela objetivamente. Cláusula de consentimento de posse válida e ativa. Sim, ela está correta. Qualquer venda sem a assinatura do proprietário da terra é inexequível. O rosto de Amanda perdeu a cor. Mamãe ficou tensa, apertando a bolsa como se alguém tivesse acabado de dizer que ela era falsa. As narinas do meu pai se alargaram, mas ele não discutiu. O selo falava mais alto do que qualquer desculpa. Caio piscou, confuso. Espere, então o que isso significa? O dinheiro? A funcionária ajustou os óculos e leu em voz alta. Qualquer transferência feita em violação da cláusula de consentimento resultará na reversão de todos os lucros líquidos para o proprietário da terra. Ela olhou para mim. Que é você? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pude sentir o peso dele pressionando o ambiente. Amanda sussurrou. Você está mentindo. Mas sua voz falhou no meio. Não, eu disse firme como pedra.
Vocês venderam o teto sobre minha cabeça, mas a vovó garantiu que eu sempre teria o chão sob meus pés. Aquele dinheiro que vocês achavam que enviaria Caio pela Europa, agora é meu. Os óculos escuros de Caio deslizaram pelo nariz. Você deve estar brincando comigo. Virei-me para encarar todos eles, minha voz agora mais afiada, carregando todas as noites sem dormir. Todos os turnos duplos, todos os insultos que eles me lançaram. Vocês me trataram como se eu fosse descartável, como se meu trabalho não importasse, como se minha vida fosse menos valiosa que as férias intermináveis de Caio. Mas aqui está a verdade. A vovó me viu, ela confiou em mim, e agora vocês verão o quão grande erro vocês cometeram. Pela primeira vez em anos, eles não estavam rindo, zombando ou escarnecendo. Estavam em silêncio porque a única coisa que mais valorizavam, o dinheiro, havia escorregado de seus dedos diretamente para os meus. E ali parada, percebi algo que nunca pensei que sentiria perto deles. Poder. O ar do fórum ainda grudava na minha pele enquanto eu saía com o envelope apertado contra o peito. O sol havia dissipado a neblina da manhã, mas meus pais e irmãos estavam na sombra do prédio, seus rostos contorcidos em descrença. Amanda foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela marchou em minha direção, os saltos batendo no asfalto como tiros. Você armou isso, não foi? Ela sibilou. Você e a vovó tramando pelas nossas costas. Você sabia disso o tempo todo. Encarei seu olhar sem vacilar. Claro que eu sabia. É por isso que não desmoronei quando vi os carregadores limpando minha casa ontem à noite. Vocês acharam que eu ia simplesmente ceder, mas a vovó não me criou para ser estúpida. Ela me criou para sobreviver a vocês. A mandíbula de Amanda se apertou, mas antes que ela pudesse cuspir mais um insulto, a voz da minha mãe cortou a tensão. Como você ousa nos envergonhar assim, Riley? Suas unhas cravaram no couro da bolsa. Você ficou ali na frente de uma funcionária e humilhou esta família. Eu realmente ri. Uma risada aguda e amarga que cortou sua teatralidade. Não, mamãe. Vocês se humilharam quando seguiram em frente com uma venda que não tinham o direito de fazer. Eu não estraguei sua reputação. Vocês fizeram isso no segundo em que assinaram os papéis sem entender o que estavam assinando. Meu pai finalmente deu um passo à frente, o rosto vermelho, a voz afiada. Você acha que é esperta, agitando papéis como uma advogada? Deixe-me lembrar, Riley. Você nem teria tido aquela casa se não fosse por nós. Nós coassinamos. Nós carregamos o risco. Endireitei os ombros, encarando seu olhar diretamente. E a vovó garantiu que vocês não pudessem tocá-la quando mais importava. Ela sabia o que vocês tentariam fazer. Ela sabia que vocês sempre colocariam Caio em primeiro lugar. É por isso que ela os trancou legalmente e me deu o terreno sob a casa. Ela não confiava em vocês, e agora vocês provaram que ela estava certa. Caio bufou, puxando os óculos escuros e enfiando-os no bolso. E daí, Riley? Você tem o dinheiro agora. Parabéns! Você ainda é uma garçonete fazendo turnos duplos. Você realmente acha que possuir um pouco de terra te faz melhor do que eu? Virei-me para ele, e desta vez minha voz não estava apenas firme. Carregava um peso que nem eu sentia antes. Não, Caio. O que me faz melhor é que eu trabalho pelo que tenho. Eu não preciso que mamãe e papai roubem outras pessoas para pagar minhas férias. Eu não preciso de esmolas. Eu tenho sobrevivido sem a aprovação de vocês a vida toda, e agora eu vou prosperar sem ela. Por um momento, sua expressão presunçosa vacilou. Algumas pessoas nos degraus do fórum pararam para assistir, seus olhares curiosos piscando entre nós. Não era mais uma discussão particular. Era um desmoronamento público. Minha família, tão obcecada com aparências, estava sendo despojada bem na frente de estranhos. Amanda puxou a manga da minha mãe, sussurrando urgentemente. Mamãe assentiu, depois tentou suavizar o tom como sempre fazia quando queria me manipular. Ouça, Riley, você deixou seu ponto claro. Mas pense no que você está fazendo. Este dinheiro era para dar oportunidades a Kyle.
Você não quer que seu irmão tenha um futuro? A família não é mais importante que o dinheiro? Minha garganta apertou, mas não de dúvida, de fúria. Família, repeti, minha voz subindo. Família é o que vocês usam como escudo toda vez que me traem. Família não pensou 2 vezes em vender o teto sobre minha cabeça. Família riu quando eu trabalhei turnos duplos enquanto Kyle dormia. Família me disse que eu não valia tanto quanto uma passagem de avião para a Europa. Não fiquem aí me dando lição de moral sobre família quando vocês nunca me trataram como parte dela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu podia ver as pessoas cochichando na beira dos degraus, seus olhos arregalados. Meus pais odiavam fofoca mais do que tudo e agora eles eram o centro dela. Amanda quebrou primeiro, sua voz aguda, mas trêmula. Você vai se arrepender disso. Você acha que ganhou, mas quando o dinheiro acabar, você voltará rastejando. Você sempre volta. Aproximei-me, tão perto que ela teve que inclinar o queixo para encontrar meus olhos. Não, Amanda, o rastejar para hoje. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Virei-me e comecei a descer os degraus do fórum, o envelope apertado em minha mão. Atrás de mim, suas vozes se ergueram, irritadas, em pânico, desesperadas. Mas eu não parei. Cada passo parecia uma corrente se quebrando nas minhas costas. Anos de humilhação e traição se desfazendo. Quando cheguei à calçada, meu telefone vibrou. Uma mensagem do oficial de custódia. Fundos liberados. Procedimentos redirecionados para Hart Corner Land LLC. Parei no lugar, olhando para as palavras, minhas mãos tremendo. Era real. O dinheiro que eles pensavam ser de Kyle era meu. Tudo. Pela primeira vez em anos, sorri. Não por despeito, não por amargura, mas por puro alívio. Eles tinham tirado tudo o que pensavam que eu tinha, mas a vovó me deu algo que eles nunca poderiam roubar, e agora eu estava finalmente livre. A mensagem do cartório iluminou minha tela como um farol. Fundos liberados, procedimentos redirecionados para Hart Corner Land LLC. Minhas mãos apertaram o telefone até que pensei que ele pudesse rachar, mas eu não conseguia soltá-lo. Isso era real, não era um blefe. Não eram apenas alguns papéis que eu mostrei à minha família. Era meu. O próprio dinheiro que eles roubaram para financiar as férias de Playboy de Kyle agora estava guardado em segurança em meu nome. Atrás de mim, ouvi o barulho de saltos e a respiração apressada de Amanda me alcançando. Ela agarrou meu braço, as unhas cravando na minha manga. Você não pode simplesmente pegar tudo. Ela sibilou, o rosto manchado de pânico. Não é assim que a família funciona. Arranquei meu braço. Não ouse usar a palavra família comigo de novo. Mamãe e papai estavam logo atrás dela, suas aparências polidas se desfazendo a cada segundo. O rosto do meu pai estava vermelho, a mandíbula tensa, enquanto o do batom da mamãe borrava enquanto ela murmurava apelos desesperados. Riley, pense nisso. Seja razoável. Podemos sentar, discutir uma divisão justa. Girei em meu calcanhar, minha voz cortando suas palavras. Divisão justa? Onde estava a divisão justa quando vocês assinaram minha casa sem nem me ligar? Onde estava a divisão justa quando Amanda zombou de mim ontem à noite por trabalhar em 2 empregos enquanto Kyle festejava? Vocês queriam tudo. Agora vocês não recebem nada. Kyle, finalmente percebendo o peso de tudo, empurrou seus óculos escuros de volta, mas sua voz falhou quando ele falou. Você não precisa desse dinheiro, Riley. Você só vai desperdiçá-lo. Você nem sabe como lidar com isso. Eu o encarei por um longo momento. Depois disse suavemente, engraçado. Foi exatamente o que a vovó costumava dizer sobre você. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A atenção ao nosso redor atraiu uma pequena multidão. Advogados saindo do fórum, estranhos com xícaras de café. Todos ficaram por perto, curiosos. Minha família,
que sempre valorizou as aparências acima de tudo, agora estava sendo exposta à luz do dia. Sua humilhação não estava apenas em perder o dinheiro, estava em perder a performance que eles trabalharam tanto para manter. Aproximei-me, baixando a voz para que apenas eles pudessem ouvir. Vocês sabem o que isso realmente é? Justiça, por todas as vezes que vocês me chamaram de menos. Por todas as noites que voltei para casa do trabalho e encontrei vocês dando festas com as luzes que eu pagava. Por cada suspiro, cada escárnio, cada lembrete de que Kyle era o filho de ouro e eu o fardo. A justiça nem sempre vem em voz alta. Às vezes vem em papel timbrado com um selo. E às vezes, levantei o envelope ligeiramente. Vem com uma transferência bancária. Os olhos de Amanda se encheram de algo que eu nunca tinha visto nela antes. Não apenas raiva, mas medo. Mamãe apertou os lábios e papai, pela primeira vez, parecia que poderia desmoronar. Virei-me antes que eles pudessem ver as lágrimas queimando as bordas dos meus próprios olhos. Eles nunca entenderiam que eu não queria vingança. O que eu queria era respeito. O que eu queria era importar. E graças à vovó, eu finalmente tinha algo que eles não podiam tirar. Enquanto eu descia a rua, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem do aplicativo do banco confirmou a transferência. 6 dígitos, limpos, seguros. Minhas pernas quase cederam, mas continuei andando passo a passo até que o fórum ficou para trás. Parei na lanchonete da esquina, a mesma onde passei incontáveis noites servindo café para estranhos que mal me olhavam. Pela primeira vez, não entrei como a garçonete cansada. Entrei como alguém que havia recuperado sua vida. Sentando-me em um estande, coloquei o envelope ao meu lado e finalmente me permiti respirar fundo. Por anos pensei que sobreviver significava suportar quaisquer migalhas que minha família me jogasse. Mas agora eu sabia que sobreviver era mais do que isso. Era se levantar. Era recusar ser o saco de pancadas deles. Era segurar o chão sob meus pés e dizer, chega. E enquanto eu tomava uma xícara de café que não tinha que servir, sorri porque pela primeira vez eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava.